Olá galerinha, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, de Filosofia. Nós vamos refletir hoje sobre o tema da estética. Eu convido vocês a lermos juntos algumas partes presentes no nosso livro e que vão fundamentar a aula de hoje, a nossa reflexão. Vamos começar? Funções da arte. Você já estudou sobre a relação entre filosofia, arte grega, arte medieval e arte renascentista. Podemos afirmar que, em todos esses períodos da história, a arte apresentava um objetivo bem específico. A arte tem propósitos diferentes, que dependem do interesse das pessoas que a constroem e também das pessoas que a analisam. Entre as funções da arte, podemos destacar três: pragmática, também chamada de utilitária, naturalista e formalista. Embora esses nomes pareçam estranhos às ideias que eles apresentam, são muito interessantes. Antes de refletirmos sobre os três tipos de arte, ou os três tipos de funções da arte, eu gostaria de destacar esse primeiro parágrafo. Vejam que o Ocidente ele está dividido nesses períodos, ou seja, a antiguidade, o período antigo, o período medieval e o período moderno. Hoje, nós nos autodenominamos de contemporaneidade, ou seja, nós somos homens contemporâneos, pessoas que vivem no tempo presente. Pois bem, o fato é o seguinte, que ao se interessar pela arte, a filosofia ela se interessa pela significação que cada um desses períodos apontou para a arte. Então, a arte na Grécia Antiga tem uma significação, a arte no mundo medieval tem outra significação e, por sua vez, a arte no período renascentista, que vai marcar a modernidade, tem outro significado, outra significação. Portanto, quando nós nos aproximamos, isto é muito importante, quando nós nos aproximamos de expressões artísticas em cada um desses períodos, nós estamos nos aproximando pela arte, através das obras de arte, do próprio período. Ou seja, nós estamos compreendendo pela arte, e é possível através da arte compreender o que cada período ou que cada um desses períodos nos apresenta. Ou seja, pela arte grega, nós conseguimos, por exemplo, compreender as características da sociedade da Grécia Antiga. Pela arte medieval, nós conseguimos compreender as características do mundo medieval religioso, cristão, católico. Pela arte renascentista, nós conseguimos também, igualmente, compreender o mundo renascentista. Tudo aquilo que vai marcar o Renascimento. Portanto, isso é muito importante. Ou seja, as obras de arte, mais do que simples obras, que não são, marcam também o período no qual estas obras estão inseridas. Beleza, galera? Pois bem, vamos analisar aqui então as funções da arte, a pragmática, também chamada utilitária, naturalista e formalista. Vamos ler juntos aqui. Função pragmática, também chamada de utilitária, afirma que a arte tem a função de levar aquele que a aprecia, ou seja, o espectador, a refletir sobre outra coisa que não a própria obra de arte. Na função pragmática, o que é pragmático? O objetivo prático eficiente. Então, na função pragmática, que tem um objetivo já pronto, a arte não é valorizada por si mesma, mas por aquilo que ela pode indicar, ensinar e fazer refletir sobre algum tema em específico. Sabendo que a arte tem uma função pragmática, ou seja, utilitária, objetiva, é possível fazer relações e estabelecer conexões entre esse novo conceito aprendido e as formas de arte produzidas durante a história. Ou seja, quando eu identifico um período em que toma a arte como pragmática, eu consigo mostrar e perceber que a arte
nesse momento, ela é utilitária. O que é utilitária? O que é utilitarista? Quando eu tento encontrar uma utilidade para ela. Ou seja, quando eu não enxergo a arte apenas pela arte, mas quando ela tem que ter um significado para mim. Caso contrário, não vale nada. Ou seja, toda arte, nessa ideia aqui do pragmatismo, significa a arte que já tem um objetivo pronto, um objetivo a ser buscado. E esse objetivo é a sua utilidade. Durante a Idade Média, por exemplo, a arte produzida apresentava uma finalidade: a educação das pessoas a respeito das ideias pregadas pela Igreja Católica. Tendo em vista que as pessoas eram, em sua maioria, analfabetas, a arte era utilizada de forma pedagógica, com o intuito de ensinar aos fiéis católicos sobre o Evangelho. Por meio da escultura e da pintura, a Igreja relatava todas as passagens bíblicas que considerava importantes para que os fiéis, até mesmo aqueles que não sabiam ler, refletissem e sentissem temor diante da ideia de sagrado que elas representavam. Temor significa o mesmo que ter medo, receio de algo. Perceberam o que é uma arte utilitarista? É uma arte do tipo medieval. É uma arte feita já com um objetivo próprio, ou seja, ensinar as pessoas sobre o sagrado, ensinar as pessoas que a Deus, nesse caso específico, ok, do cristianismo, Deus, ele é o criador de todas as coisas. Jesus seria filho de Deus, por exemplo, Maria como mãe de Jesus. Quer dizer, a arte é uma expressão utilitária para indicar, por exemplo, uma perspectiva católica cristã. Pois bem, função naturalista da obra de arte. Esta função da arte busca levar o espectador da obra a pensar a respeito do conteúdo nela apresentado, e não nas suas características. Essa forma de pensar a arte surgiu muito cedo, quando os gregos, aproximadamente no século V a.C., imitavam ou copiavam a realidade nas esculturas e pinturas. Ao observarmos um quadro de Dom Pedro I, este aqui, ele nos remete à pessoa de Dom Pedro, ao homem político e ao que ele representou no período em que viveu. Não há, portanto, preocupação com expressividade, técnica ou criatividade, pois o principal elemento a ser observado é o assunto tratado, ou seja, a função naturalista da obra de arte quer representar a natureza, a naturalidade, mas sem expressões e técnicas rebuscadas. Pelo contrário, quando nós nos aproximamos desta pintura, deste quadro de Dom Pedro I, imperador do Brasil, ok? Nós percebemos aqui que a técnica impressa nesse quadro, ela não é tão fundamental quanto a ideia de mostrar que Dom Pedro, ele é um homem com barba, ok? Relativamente jovem, e, portanto, este aqui é o Dom Pedro. Essa é a ideia da arte naturalista. Correto? Pois bem, a última função da qual nós vamos aproximar é a função formalista. A função formalista se destaca pela preocupação com a forma adotada para a confecção da obra em questão. O interesse especial é na própria obra, seja ela pintura ou escultura, e nos significados que ela pode oferecer. Não há interesse naturalista ou utilitarista, pragmático nessa função, e sim uma preocupação em compreender os princípios artísticos que regem sua organização. Para compreender uma obra de arte com base nessa ideia de formalismo, é preciso estudar alguns elementos, como quem foi o artista, que recursos ele utilizou para construir a obra, qual foi o estilo artístico utilizado por ele. A leitura de uma obra de arte com base na ideia de formalismo deve ser mais atenta, organizada e estudada. A fim de entendermos como essa análise pode ser feita, podemos observar a pintura da Mona Lisa de Leonardo da Vinci,
presente no capítulo 2 deste livro, na qual notamos que a Mona Lisa apresenta uma mudança de coloração que sai do marrom e se aproxima de um azul esverdeado. A pele, em contraste com os tons escuros, aparece de modo mais claro e iluminado. O volume do retrato é possível graças ao uso do sombreado, do claro escuro, que possibilita uma espécie de relevo. Vejam, a função formalista tenta mostrar a obra de arte e as suas características principais, os métodos utilizados pelo artista. Qual foi a tinta utilizada, por exemplo? Qual foi o modo que o artista definitivamente se utilizou para realizar aquela obra de arte? Quais são as nuances, as diferenças presentes na obra? Estas são as características da obra formalista. E com isso, nós alcançamos e refletimos sobre os modos de arte que estão impressas na obra de arte, no seu tempo, na sua época. Beleza, galerinha? Um abraço para vocês e até a próxima aula.